Bem-vindo ao segundo episódio da série Jung Descomplicado. A ideia dessa série é a gente trazer termos que caíram no gosto popular, termos junguianos, são muito falados, mas às vezes são usados de maneira equivocada. No episódio 1 a gente falou sobre os complexos e hoje a gente vai falar sobre um termo que ganhou muita popularidade. E sempre a gente vê alguma coisa bizarra nas redes a respeito desse termo. Inclusive, foi um termo que vocês pediram no vídeo passado. A gente vai falar sobre arquétipo. Você sabe o que é arquétipo? A gente vê muita coisa nas redes, vários tutoriais ensinando a ativar arquétipos, citando 12 arquétipos de Jung, 10 arquétipos de Jung. Se você se interessa pelo tema, fica comigo que hoje eu vou te mostrar o que Jung propôs com o conceito de arquétipo. Jung diz que arquétipos são tendências de comportamento e de pensamento inatas ao ser humano. O que é que significa isso? Significa que nós temos uma tendência a desenvolver comportamentos e ideias similares, considerando algumas diferenças, mas em todos os momentos da história e em diferentes lugares, diferentes culturas. Por exemplo, se você pensa na criança, uma criança que nasce em qualquer lugar do mundo, ela tende a explorar o ambiente ao seu redor, ela tende a ser egocêntrica. Se você entregar um lápis de cor, um pincel, ela vai sair rabiscando, ela vai sair pintando. As crianças se comportam mais ou menos de uma forma parecida. No entanto, não existe uma escola onde a gente ensine as crianças a se comportar dessa forma. Nesse momento, a criança está atualizando o arquétipo da criança. Da mesma forma, o adolescente, ele tende a ser rebelde, a cortar a relação com os pais, a ir para o mundo, a explorar grupos, a se identificar com eles, acreditar que pode mudar o mundo, porque nesse momento ele está sob a ação do arquétipo do herói. O herói é essa pessoa que sai de casa e vai conquistar o mundo. Da mesma forma, chega em algum momento da nossa vida que a gente sente aquele desejo de encontrar a metade da nossa laranja. A gente está sob a ação do arquétipo do andrógeno. Até que a gente vai caminhando e a gente começa a questionar as construções de vida que a gente fez. Então a gente começa a mudar a nossa escala de valores, a gente está sob a ação do arquétipo do velho sábio. Até que a gente chega na morte. E aí a gente volta para o inconsciente coletivo, que é a matriz de todos os arquétipos. E aí você vai me perguntar, mas por que que as crianças, então, elas atualizam o arquétipo da criança? Por que que elas se comportam de uma maneira parecida? Será magia? Será mistério? Não. As crianças se comportam de uma maneira parecida porque esse comportamento ele foi selecionado dentro da história da nossa evolução. Quanto mais a criança explora, quanto mais a criança interage com as coisas que estão ao seu redor, mais ela vai desenvolvendo as suas estruturas cerebrais, ela vai desenvolvendo o seu corpo. Então, as crianças que ao longo da história tiveram esse comportamento, elas sobreviveram, elas se desenvolveram e sobreviveram. As que não tiveram, elas não foram selecionadas. É um pensamento que dialoga com a teoria da evolução de Darwin. Então, se você pensa, por exemplo, no arquétipo do materno, o que é o arquétipo do materno? É o arquétipo do carinho, do cuidado, da nutrição, do afeto. Por que que quando um bebê nasce, todo mundo tenta maternar aquele bebê? Ele exerce um fascínio. É um espírito que baixa? Não, não tem nada disso. O que acontece é o seguinte: o bebê humano, entre as espécies animais, é o filhote que precisa de mais cuidado. Tem animais que nascem prontamente estão maturados para viver a vida e vão ser completamente independentes dos pais. O bebê humano não. Se ele não receber cuidado assim que ele nasce, ele morre. E a criança, ela vai crescendo e ela continua precisando de cuidados. Então, o bebê humano, ele precisa de cuidado por muitos e muitos e muitos anos. Então, durante a história da humanidade, as famílias que desenvolveram vínculo, apego, cuidado à nutrição, sobreviveram. Então, esse comportamento, ele é selecionado. Então, quando a gente fala em arquétipo, nós estamos falando de comportamentos que acompanham a humanidade há muitos milhares de anos e que têm um valor para a sobrevivência da espécie. Tem um valor
dentro da cadeia evolutiva. E porque esses comportamentos nos acompanham há tanto tempo, a gente tende a se sensibilizar quando a gente vê esses comportamentos, essas temáticas atualizados em uma imagem. Então, quando a gente vê a imagem do bebê, a gente tende a se sensibilizar com eles. E aí você vai me perguntar, onde é que entra então o arquétipo da águia, o arquétipo da Cleópatra no meio disso tudo? É porque esses comportamentos, desde os primórdios da humanidade, eles são simbolizados dentro dos mitos, dentro das religiões, da arte. Então, esse ato de cuidar, ele é representado em narrativas de mulheres, deusas ou seres especiais que representam as grandes mães. Então você tem na mitologia grega Deméter, você tem na mitologia iorubá a imagem de Iemanjá, você tem a grande mãe do Ocidente, que é a Virgem Maria. E a mente humana fica sensibilizada porque é um tema que nos acompanha ao longo da nossa história. E aí eu já quero começar a fazer uma distinção, porque em um dos seus livros, inclusive eu vou indicar esse livro para vocês no final desse vídeo, Jung define arquétipo como formas desprovidas de conteúdo. Então, existe uma coisa que é o arquétipo e existe uma coisa que são as imagens arquetípicas. O arquétipo da grande mãe. O arquétipo da grande mãe é a possibilidade do maternar. Ele não tem valência. Ele não é bom nem é ruim. A gente tem, é como se fosse um grande guarda-chuva, onde nós temos a mãe boa, a mãe má, a mãe que abandona, a mãe que mata, a mãe que dá de amamentar, a mãe que é devoradora, a mãe que abandona, a madrasta. Então, são infinitas formas de maternar que cabem dentro desse guarda-chuva. Quando eu atualizo essa imagem na minha vida, seja pela minha relação com a minha mãe, ou seja eu maternando outras pessoas, eu vou atualizar um pedacinho desse arquétipo. Então, quando a gente fala Iemanjá, Iemanjá é uma imagem arquetípica, ela traz uma forma de maternidade. Deméter, na mitologia grega, traz outra, a Virgem Maria traz outra, né? Então, nós temos o arquétipo, que é uma coisa a priori, é uma forma sem conteúdo, e nós temos as imagens arquetípicas, que são muito mais próximas de nós, e que quando a gente olha, a gente se sensibiliza e tende a refletir ou a se comportar de acordo com aquela imagem. Uma analogia que talvez ajude a entender o que é o arquétipo e o que é a imagem arquetípica, seja talvez a imagem da foto e do negativo. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo não acompanharam essa época, mas depois vocês podem pesquisar no Google o que é negativo da fotografia, mas existia um tempo, né, e não muito longe assim, onde a gente tirava foto, a gente comprava um negativo, a gente colocava dentro da câmera e a gente fotografava. Depois a gente ia revelar nas casas de fotografia. Então pensa assim, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu vou dar para vocês uma máquina fotográfica com um negativo. E vou pedir para cada um de vocês fotografar, sei lá, o pai de vocês. Existe a possibilidade, né, de vocês me mandarem essas fotos por e-mail e existir uma foto igual a outra? Seria muito difícil, só se houvesse irmãos gêmeos. E mesmo com irmãos gêmeos, eu acho que cada um ia tirar de uma maneira diferenciada. Então, dentro dessa analogia, o negativo seria o arquétipo. A foto seria a atualização dele, a manifestação dele dentro da nossa vida. E os arquétipos, eles têm uma importância tão grande para a humanidade que, simbolicamente, existem duas grandes fontes de representação arquetípica, que são os mitos e os ritos. Os mitos são formas de eternizar esses arquétipos através da narrativa. Os ritos são formas de eternizar o arquétipo a partir da relação com o nosso corpo. Então, todos esses rituais que são criados para o casamento, para a morte, para o nascimento, são temas arquetípicos. Infelizmente ou felizmente, esse tema cresceu, ele ganhou uma dimensão muito grande e a gente vê muita loucura, né, sobre ativar arquétipos, por exemplo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo especificamente sobre isso. O vídeo se chama O Perigo de Ativar Arquétipos. Eu vou colocar o link aqui nesse vídeo em algum lugar dessa tela para você assistir.
Existe também a ideia, e muitas pessoas colocam em sites, dos 12 arquétipos de Jung. Não existem 12 arquétipos de Jung. Os arquétipos são infinitos, tantas quantas são as possibilidades de experiências psicológicas humanas. Essa ideia de 12 arquétipos, ela vem de um livro chamado O Herói e o Fora da Lei, onde as autoras trabalham algumas imagens arquetípicas voltadas para o marketing. E aí as pessoas, sem base nenhuma, leram e entenderam que aquilo era Jung e divulgam 12 arquétipos de Jung, mas não existe 12 arquétipos de Jung. Arquétipos bons e arquétipos maus. O arquétipo, ele é vazio, ele é desprovido, ele é uma potência, ele é uma possibilidade. A forma como ele se atualiza na nossa vida pode ser boa ou pode ser má. Então, se eu tenho uma mãe, por exemplo, que me fornece cuidado, amor, nutrição, isso pode ser muito bom. Mas se eu tenho uma mãe que oferece isso de forma exagerada demais, pode ser uma mãe devoradora, pode ser ruim. Ou se ela não oferece, se ela abandona, pode ser ruim também. Então o arquétipo, ele não é positivo nem negativo, ele é. A forma como ele atualiza-se na nossa vida é que pode ser boa ou ruim. Por que Jung dá tanta ênfase aos arquétipos? Porque ele vai perceber que os arquétipos estão na base do comportamento humano. Então é interessante a gente perceber quais são os arquétipos que transitam pela nossa vida. Isso a gente percebe a partir das imagens que nos chamam a atenção. Por exemplo, durante um longo tempo da minha vida, eu tive muita dificuldade de pensar na morte. Tudo que remetia à morte me causava repulsa, me causava negação. Só que não dá para viver a vida humana sem encarar a morte de pessoas queridas, a morte que a gente vive cada dia dos nossos desejos. Então, em algum momento, se aproximar de uma imagem arquetípica pode ser interessante para a gente ressignificar a nossa relação com temas do nosso desenvolvimento que possam estar comprometidos ou que possam estar deficitários. Os arquétipos, além de tudo que eu falei, artes, mitos, religião, eles aparecem nos sonhos. Então é muito interessante também observar os nossos sonhos, as grandes imagens, imagens luminosas que aparecem nos nossos sonhos, que nos chamam a atenção, porque podem indicar arquétipos ou necessidades psicológicas da nossa vida em algum determinado momento. Para fechar esse vídeo, eu quero indicar um livro para vocês. Mas antes de indicar esse livro, se você ficou até aqui, é porque você está gostando desse conteúdo. Uma maneira de você me ajudar é você curtindo, me seguindo aqui no YouTube, indicando esse vídeo, compartilhando, ativando as notificações. Todo sábado a gente tem um conteúdo novo, então é uma forma de você me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Sem mais delongas, o livro que eu queria indicar é esse. O livro 9 das obras completas de Jung, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Esse livro é a principal referência junguiana sobre o tema do arquétipo. É um livro extenso, né? E, portanto, quem está começando não precisa se deter e se preocupar em ler o livro inteiro, mas no começo desse livro, na primeira parte, ele vai trazer o conceito de arquétipo. Essa definição que eu trouxe para vocês é desse livro. Ele vai trazer o conceito também de inconsciente coletivo, e ele vai mostrando como é que ele chegou a postular esse tema de maneira empírica, embora a ideia de arquétipo ela já existisse. Então, para quem quer aprofundar na psicologia de Jung, entender o tema do arquétipo, essa pode ser a principal recomendação de leitura. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Um abraço e até a próxima.